Meu trabalho como artista é uma maneira de expressar novas experiências. E na tela eu faço isso, na matéria eu faço isso, nas esculturas eu faço isso, nas instalações eu faço isso. Então, eu sempre procuro ter essa nova experiência, me proporcionar, me propiciar novas experiências. Isso, para mim, é fundamental. Eu venho de uma situação muito específica, eu fiz engenharia e administração pública ao mesmo tempo. Então, a minha formação é uma formação totalmente fora da arte, minha família não era ligada à arte de maneira alguma. Eu tive uma experiência enquanto criança, que foi muito importante para mim, que eu tive a oportunidade, que um tio meu morava nos Estados Unidos, eu fui passar 6 meses lá num intercâmbio familiar, e lá que eu tive o primeiro contato com arte na escola, que eu tive aula de arte mesmo, desenho, isso foi muito importante. E isso é uma coisa que eu trago até hoje. Assim, eu vejo até no meu trabalho mesmo, coisas que eu fazia lá com 12 anos, e que eu me lembro que hoje está no meu trabalho. O meu trabalho ele é muito voltado para a minha vida. Ele expressa meus interesses na vida, como eu olho o mundo. Por isso que eu tenho, inclusive, várias, eu não gosto de nome de fases, mas vários momentos da minha obra. Elas são meio temáticas, porque elas vão percorrendo interesses meus no meu dia a dia, na minha vida, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto a minha pessoa, né? O Luiz Pizarro, o Luiz Antônio, que se misturam aí. E muito também, eu acho que desde o início, eu sempre fui muito voltado para a questão da educação. Para mim, a arte é um veículo de educação muito potente. Eu sempre procurei priorizar isso desde sempre, há 40 anos, quer dizer, desde a geração 80, quando eu comecei a dar aula no Parque Lage, depois vários outros momentos em termos de o Galpão das Artes no MAN, que também eu dirigi, eu elaborei e dirigi esse projeto, que era um projeto de curso e eventos. Teve um período que eu fui para fora do Brasil e voltei e continuei voltado para essa questão da educação, como educador, principalmente em museus e exposições, voltado para exposições e muito focado nisso. É uma coisa que me dá muito prazer, eu acho extremamente importante, eu acho que cada vez mais a gente vê isso hoje em dia e vê o quanto fez falta isso, até eu acho que inclusive no mundo da arte. Acho que o mundo da arte foi se voltando cada vez mais para o mercado e isso deturpou muito e continua deturpando muita coisa hoje em dia. Eu não vejo pessoas se expressando, mas expressando o que o mercado deseja. E o mercado é exatamente aquele que reprime, nos abafa, nos consome e nos utiliza. Nós viramos, eu acho que os artistas acabaram virando mercadoria de mercado, né? Um commodity de mercado. E eu sou absolutamente, totalmente fora disso mesmo. Eu sou, assim, tenho ojeriza isso. É uma coisa que realmente não me interessa mesmo. As experiências nos anos 80, obviamente, a gente estava numa situação vindo de uma ditadura, quer dizer, começando a sair da ditadura, já no final dessa saída, e a Escola de Artes Visuais era um nicho de liberdade para a gente, era um lugar onde a gente tinha total liberdade, e ela funcionava de uma maneira também que nos proporcionava um encontro com outros artistas, encontro com artistas que tinham ateliê ali também dentro da própria escola. Eu me lembro que eu acordava em casa e de manhã já saía na rua, ia desenhar, ia fazer, porque de tarde eu ia estar na escola e eu queria levar coisas, queria conversar sobre aquilo, enfim. Então, já era uma tensão de trabalho, de interesse. Então, isso era coisas marcantes para mim, pedagogicamente falando, era muito interessante. As pessoas falam muito da geração 80 como uma coisa, que era uma geração alienada, que só pensava no prazer, não sei. Mas era o prazer de fazer o que a gente quisesse. Esse era o nosso prazer. Não era o prazer de, vou sair por aí, não. Era o prazer de poder escolher ser artista. Porque na época, cara, escolher ser artista nesse período era tipo assim, acabou mesada em casa, acabou não sei o quê, sai de casa porque você não quer nada com a vida, entendeu? Não era essa. Hoje em dia, os pais dão força, que eu acho bacana, óbvio, né? Para o filho ser artista, não sei, seja qual for a área da arte. Mas nessa época, absolutamente, mas não mesmo. Principalmente artes plásticas, que, cara, quem sobrevivia de artes plásticas? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. O artista era tudo ali marginalizado, né? Então, a gente tinha que ter um compromisso muito forte com aquilo. Eu me lembro que tem um fato muito engraçado, eu lembrei disso numa palestra também, e eu acho que é legal contar, porque mostra bem o que era. Eu saindo do ateliê com o Senise, o ateliê na Lapa, a gente estava de carro e uma polícia nos parou. A gente usava rabo de cavalo, cabelo comprido, enfim, né? E daí nos pararam para revistar a gente. Aí o cara virou e falou assim, o que tem dentro dessa mochila? Tem arma aí dentro? Eu falei, não, aqui tem pincéis. E peguei, tirei o pincel e falei assim, isso aqui são nossas armas. E o cara não entendeu nada, ficou olhando como se fosse maluco, achando que eu ia enfiar o pincel nele. E eu falei muito sério mesmo, aqui foi uma coisa muito séria para mim. Eu falei, não, as minhas armas são essas aqui. E mostrei para ele os pincéis. Então era isso, a gente vivia essa dualidade, uma coisa muito estranha, porque estava acabando um momento, e a gente entrando num momento de liberdade, né, achando que seria, nem
enfim, acho que nem é tanto assim, mas como fato, assim, eu acho que no início foi muito isso. Então, esse trabalho ele vem, em termos de pintura, em termos de pincelados, mas ele vem com uma decorrência do que eu já vinha fazendo, que era uma ideia, eu tinha uma ideia de que as cores, o trabalho com cor, que sempre me interessou, ele fosse em si uma vibração entre fundo e figura, principalmente nesse momento do meu trabalho, do início até esse momento. Eu nunca surfei, e eu nunca entendi por que eu não surfei. Porque eu sempre gostei de mar, sempre gostei de esportes, de movimento, de patinar ou esquiar, não sei que coisa assim, e eu gostava de observar os surfistas. Para mim, os corpos eram o que me interessava mais, e aquele movimento, para mim, era muito performático aquilo, e é muito performático. Assim como o skate também, são performances também, porque são performances no ar, é super bonito aquilo, gestualmente é bonito, o risco que corre, isso não tem a ver com arte, a arte corre esse risco também, enfim, você fica de cabeça para baixo de vez em quando, são movimentos muito metafóricos, digamos assim, né? Enfim, a jovialidade, a potência daquela garotada, aquilo tudo é muito, muito forte, então aquilo gera um diálogo. E o surf também tinha isso para mim, né? Essa coisa de voar e aquela coisa da onda, o perigo, é o mar, é a onda, é o surfista, e também os jovens, quer dizer, aquela coisa dos corpos, né? Do sol, né? E para mim era muito Rio de Janeiro aquilo. E eu vivenciava aquilo no dia a dia, apesar de não surfar, mas eu vivenciava olhando, vendo, apreciando. Então, esse trabalho veio muito disso. E, em termos de pintura, tinha essa questão do fundo de figura que eu gostava de trabalhar essa vibração. É difícil até perceber o que é onda, o que é surfista, o que é braço, o que é prancha. As próprias pinceladas, que refletiam também esse movimento, a rapidez, a velocidade daquilo, o colorido daquilo. Então, ali estava representado tudo que, para mim, o surf representava, que era a cor, a velocidade, o risco, os movimentos e uma tensão que tinha ali naquele momento que aquilo acontece.